Os problemas da engenharia, problema de otimização da engenharia, normalmente é minimizar uma função objetiva, sujeita a uma série de restrições. Mas nós vamos iniciar o nosso estudo com minimização irrestrita, ou seja, minimização sem restrições. Em inglês é Unconstrained Optimization. Por que é que eu faço isso? Porque, em geral, os métodos que nós vamos usar mais para frente sempre usam otimização irrestrita ou como subproblema. Então, há métodos que transformam otimização restrita em irrestrita e aí resolvem o problema. Ou, muito mais comumente, eles usam como ponto de partida, os métodos melhores, né, na realidade, os métodos mais sofisticados, usam como ponto de partida os algoritmos de otimização irrestrita. Então, é de uma importância fundamental a gente olhar para os problemas sem restrições. Então, qual é o problema que nós vamos atacar? O problema é minimize f de x, x pertencente a R de n. Então, a gente só tem, esse é o nosso problema. F é uma função real, que leva do Rn ao R. E vamos considerar continuamente diferenciável para a ordem que você quiser. Então, esse aqui é o nosso problema. Esse é o problema de minimização irrestrita. Vamos ver as condições necessárias de otimalidade. Chamando a atenção logo que nós vamos doravante chamar de x estrela a solução do problema. Certo? Então, lembre-se que x estrela é a nossa solução. Se o número de variáveis for uma única variável, então a condição necessária é que a derivada é igual a zero. Todos os senhores viram isso em cálculo. E a condição necessária e suficiente é que f' de x estrela é zero e f duas linhas de x estrela é maior do que zero. Então, essas duas condições são condições necessárias e suficientes. O que é que acontece no caso de múltiplas variáveis, no caso de n maior do que 1? Então, a condição necessária, de novo, é que todas as derivadas parciais, em relação a todas as n variáveis, de f em x estrela seja zero. Ou seja, dizendo isso de modo bem simples, o vetor gradiente terá que ser nulo. Não é? Essa é apenas a condição necessária, não é suficiente. Qual é a condição suficiente? Além disto, da mesma forma que fez aqui em cima, a matriz hessiana, a gente pode chamar das duas formas, então, a matriz das segundas derivadas, calculadas na solução x estrela, tem que ser positiva semidefinida. O que quer dizer isso? Você pegar qualquer y pertencente ao Rn diferente de zero, obviamente, y transposto a h de x estrela y, que é a função, é uma forma quadrática, tem que ser sempre maior ou igual a zero, independente de y. Bom, aí pode ser zero também, mas y diferente de zero. Né? Bom, nós vamos começar o nosso estudo da otimização irrestrita num problema menor ainda, aparentemente besta, é só aparência, viu? Vocês vão ver, porque esse aí vocês vão programar alguma coisa. É só aparência. Problemas com uma única variável. Né? São problemas unidimensionais. Problema com uma única variável parece bobinho, mas ele é usado em todos os algoritmos de otimização. Né? Por que isso? Porque ele é um subproblema desses algoritmos. Né? Ele faz o que nós chamamos da busca linear. Vamos ver o que é isso. Então, de fato, nos algoritmos, imagino que são algoritmos interativos. Né? Então, imagine que você está na 40ª iteração. Então, você está aqui no iterando que eu vou chamar de xk. Comecem a botar isso na cachola, né? Essas coisas x estrela, iterando, xk, essa coisa toda. Então, nós estamos na 40ª iteração, eu tenho xk. Né? Esse é o iterando xk. O algoritmo de otimização principal, né? Esse aí vai ser um subproblema. Né? O algoritmo de otimização principal faz a parte mais difícil, é achar uma direção de onde eu devo caminhar a partir de xk para obter o meu próximo iterando xk mais 1. Achar essa direção é o âmago do problema. Né? Isso aí é chamado a estratégia do método. Tá certo?
Uma vez achada a direção de busca, eu vou procurar. Sim, essa direção de busca, é claro, está dito aqui, é uma direção de descida da função, decréscimo da função. Obrigatoriamente, a gente tem que tomar todos os cuidados, e nós vamos pagar algum dinheiro por isso, para que a direção escolhida pela estratégia inicialmente decremente a função objetiva, decresça a função objetiva. Isso aí é chamado direção de descida, certo? Bom, então eu estou em XK, me deram a direção de descida, se não for de descida, o algoritmo tem que parar, certo? É um erro. Né? Então, você está em XK, alguém lhe deu uma direção DK, alguém chama-se o algoritmo, a estratégia do algoritmo geral. Lhe deu a direção DK de movimentação. Você está em XK, mas se movimentar ao longo daquela direção. Então, eu vou procurar meu novo iterando, XK mais 1, a partir do XK andando na direção DK. Então, a forma dele é exatamente essa aqui. Olha, XK mais 1 vai ser XK mais lambda K dk. Então, XK é meu iterando corrente, XK mais 1 meu próximo iterando, DK é a direção de busca e lambda K é chamado de tamanho de passo. Ele é encontrado resolvendo esse problema de otimização unidimensional. Né? Lambda K é o argumento lambda que minimiza essa função. Então, mais uma vez, está aqui uma notação não muito simples. Né? O argumento que minimiza, não é o mínimo, é o argumento que minimiza, né? Essa função. Então, podemos definir φ de lambda igual a φ de xk mais lambda dk. Então, agora, isso aqui, a gente já viu isso antes, né? Isso aqui vira uma função unidimensional. A primeira derivada nada mais é do que o gradiente transposto vezes a direção. E a segunda derivada local, ou seja, a derivada da função φ, que agora é a função de uma única variável, né? Então, a minha segunda derivada direcional é dk transposto vezes a hessiana vezes dk. A gente já viu isso aqui antes. Né? Na solução do problema, teremos que ter a derivada φ' em lambda k igual a zero. Isso na solução. Lembre-se que lambda k é a solução desse problema. Né? E a segunda derivada tem que ser positiva. Então, aqui está o gráfico para vocês entenderem. Isso em inglês, essa busca linear, é chamada de line search. Né? Então, eu estou em XK, alguém me deu essa direção de busca, eu devo buscar meu novo ponto nessa direção. Isso é a busca linear, line search. Então, meu novo ponto, XK mais 1, vai ser o XK mais um lambda K dk. Né? Esse lambda K o que é? É o argumento que minimiza f de XK mais lambda K dk. Então, olha aqui esse desenho, o que é que ele mostra? Em primeiro lugar, no ponto XK na direção dk, a derivada direcional tem que ser negativa. Então, essa função tem que decrescer. Se não decrescer, pare. Erro de estratégia. Né? Não adianta continuar. Então, o cara lhe deu uma direção de descida. Tudo bem. Quanto é que eu tenho que andar nessa direção, a partir de XK, na direção dk? Até onde essa função seja minimizada. Então, eu vou parar no mínimo dessa função. Tá certo? Então, exatamente no mínimo dessa função, é claro que a derivada direcional aqui tem que ser negativa, essa derivada direcional em XK vai ter que ser negativa, e essa derivada direcional vai ter que ser zero, né? Porque aqui eu estou na solução do problema. Na prática, né, os nossos problemas são de estrutura ou de petróleo, pior ainda em petróleo, na minha opinião, que são problemas mais complicados e muito maiores. Né? É impossível encontrar φ, essa função φ de x, é o φ de lambda, na realidade, φ de lambda. Eu botei x aqui, mas é φ de lambda, né? Explicitamente. Né? Então, vamos ter que recorrer a métodos numéricos. E esse método numérico chama-se de busca linear. Então, a gente já viu que é line search. Busca linear não é só usado em otimização, não. Vocês vão ver, vão encontrar busca linear em muitas outras disciplinas, né, da matemática numérica. Né? Por exemplo, a solução de equações não lineares. Né? Então, é um subproblema muito utilizado. Né? Então, inicialmente, nós vamos usar métodos que não usam derivadas. Apesar de a gente ter dito que as nossas funções são
continuamente derivada até a ordem que você quiser, ter chegado às condições necessárias e suficientes para a minimização da função unidimensional, na prática, é impossível usar a derivada, né? Por vários motivos. O primeiro motivo é o motivo prático. De fato, quando você vai fazer uma busca linear, você está longe da solução, você não está perto da solução, não. Se tivesse a solução, seria ótimo, mas você está normalmente, nas primeiras iterações, longe, bote longe nisso, da solução. Então, se você forçar a primeira derivada a ser igual a zero, a gente pode convergir, em vez de convergir para o mínimo, você pode convergir para um ponto de cela ou um ponto pior ainda, de máximo. Né? Então, forçar isso aí não é uma boa ideia, principalmente porque, você poderia dar um jeito, mas principalmente porque é absolutamente custoso, muito custoso, caríssimo, encontrar essa derivada numericamente. Né? Você vai gastar um dinheiro danado. Esse é um lugar errado para você investir seu tempo computacional. Então, nós vamos usar, é claro, métodos que não utilizam derivadas. Né? Para eu poder usar esses métodos, eu tenho que fazer algumas suposições, que na prática ocorrem, elas não tem nada demais. Né? Nós admitiremos que a nossa função é unimodal. Né? Ou seja, no intervalo de interesse, nesse caso aqui AB, né? Esse intervalo de interesse será chamado de intervalo de incerteza doravante. Tá? Então, no meu intervalo de incerteza, vamos logo mudar o papo aqui. No meu intervalo de incerteza, a função admite única e exclusivamente um mínimo local. Se isso é verdade, essa função é chamada de unimodal no intervalo de incerteza. Então, vamos admitir que eu tenho um intervalo de incerteza, sei que a minha função é unimodal e quero resolver o problema de minimização dessa função. Então, seja minimizar φ de lambda, onde lambda varia entre A e B, então A e B é o meu intervalo de incerteza, e ela é unimodal. Eu quero achar onde é que está o ponto de mínimo. Esse é meu problema doravante. Então, a ideia dos problemas que não usam derivadas é diminuir progressivamente o intervalo de incerteza, iteração por iteração. Esse intervalo de incerteza, obviamente, contém a solução, até que a gente alcance o maior intervalo que você permite, né, que você deseja. A palavra que você permite. Então, isso vamos chamar de tolerância. Então, ele sai diminuindo o intervalo de incerteza que contém a solução até um limite máximo que você admite. Né? Então, essa é a estratégia dos problemas de minimização dimensional. Né? De minimização, diminuição do intervalo de incerteza até onde você permitir. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode diminuir esse intervalo de incerteza? Lembre-se que a função é unimodal. Então, tentemos avaliar φ em um ponto aqui, intermediário entre A e B, e ver se o que é que a gente consegue fazer com isso. Ora, você vê aqui, eu escolhi um ponto, tive que calcular, paguei por isso, né? Está aqui calculado, paguei, está aqui. Mas eu não consigo fazer muita coisa com isso, porque mesmo a função sendo unimodal, ela pode fazer isso. Então, a nossa solução pode estar à esquerda desse lambda, mas ela também pode fazer isso, ela pode estar à direita. Então, veja, com um único ponto, se você avaliar apenas um único ponto no interior do intervalo de incerteza, não é possível, em geral, eu conseguir reduzir esse intervalo de incerteza. Porém, no caso das funções unimodais, que é o nosso caso, o intervalo de incerteza poderá ser reduzido se eu conhecer dois pontos no interior desse intervalo de incerteza. Isso é um teorema. Então, seja φ unimodal do intervalo AB. Então, seja lambda e μ, pertencentes a aberto AB, com lambda menor do que μ. Então lambda está aqui AB, está aqui lambda e μ. Se φ de lambda, então eu vou ter que calcular em dois pontos, veja mesmo. Né? Vou ter que calcular dois pontos. Isso custa, né? Mas vamos lá. Então, se φ de lambda, lambda está sempre à esquerda de μ, lembre-se disso. Se φ de lambda for maior do que φ de μ, então é claro que o meu ótimo estará à direita de lambda. Então, meu novo intervalo de incerteza vai ser lambda B. Não é? Caso contrário,
Se φ de lambda é menor do que φ de mi, que é esse caso aqui, lambda está à esquerda, mas o φ de lambda é menor do que φ de mi, então está claro, como a função é unimodal, está claro que o ótimo, a solução estará, não é, entre A e mi. Então, esse aqui é o nosso novo intervalo de incerteza. Então, veja aqui, se eu calcular, a função é unimodal, não vou nem mais falar disso. Ela é unimodal. Se eu calculei em 2 pontos, eu consigo reduzir o intervalo de incerteza em cada iteração e vou parar quando eu alcançar a tolerância. O que é a tolerância? É o tamanho máximo que você admite, que você permite para o intervalo final de incerteza. Ora, qual é a estratégia, então, desses métodos de busca linear que não usam derivadas? É você achar a melhor maneira de encontrar esses 2 pontos no interior do intervalo de incerteza com fim de sua redução. Né? Então, qual é a melhor maneira de eu encontrar esses 2 pontos, a mais eficiente, né, para eu reduzir esse intervalo de incerteza até a tolerância no número mínimo de iterações? Né? Bom, existe um número muito grande, né, de métodos na literatura. Para você ver, estamos falando de otimização unidimensional. Veja que não tem nada de trivial, né? Parece só tem uma variável, é bobinho, uma cebola, certo? Então, existem diversos métodos na literatura, que você, vários, tá certo? Que você vai ver, eles estão listados no material que eu disponibilizei. Então, e as pessoas estudam cada um desses métodos, razão áurea, o diabo. Eu só vou dar um único método. Por quê? Porque eu vou dar o método que eu mais gosto. Na realidade, eu adoro esse método, certo? Ele me quebrou um galho assim, fora do normal, tá certo? É o método que é chamado ajustamento quadrático. Então, vamos olhar com detalhes, que vocês vão fazer uma pequena programação sobre esse método. Né? Então, o método do ajustamento quadrado é uma maravilha esse método. Né? Então, vamos admitir que a função a minimizar é unimodal, claro. E admitiremos ainda que você vai me dar uma tolerância, é óbvio, você vai dizer qual é o tamanho máximo. Tolerância, para mim, é qual o tamanho máximo que você admite para o intervalo de incerteza. Isso é tolerância, certo? É informado pelo usuário. E uma configuração inicial de 3 pontos. A famosa CTP inicial. Quem vai encontrar a CTP? Vocês vão encontrar a CTP. Essa é a primeira lista de exercícios, tá certo? A gente vai dar, obviamente, toda a ideia, mas vocês vão codificar. Isso não é uma coisa pequena, é uma rotina pequena, certo? Então, alguém vai ter que achar a configuração inicial de 3 pontos. Esse alguém chama-se você. Agora, o que é uma configuração de 3 pontos? Não está dizendo, são 3 pontos. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, crescentes de lambda 1, lambda 2 e lambda 3. Tal que o quê? Bom, primeiro vamos chamar φ de i, φ de lambda i, para simplificar a nossa vida aí. φ de 1 terá que ser maior ou igual a φ de 2, e φ de 2 terá que ser menor ou igual a φ de 3. Ou seja, eu tenho os 3 pontos. O ponto do meio tem um valor da função menor do que o ponto da esquerda e menor do que o ponto da direita. Então, ele é mais baixinho do que os outros dois. Então, essa é a condição essencial para uma CTP. Eu tenho 3 pontos, lambda 1, lambda 2, lambda 3, com φ2 menor do que tanto φ1 do que como φ3. Quem vai achar isso? Você vai achar isso, certo? Muito bem. Ora, eu preciso de 2 pontos no interior do intervalo de incerteza. Certo? Eu já tenho um, que é lambda 2. Eu já vi, você mandou lambda 1, lambda 2 e lambda 3. Né? Isso aqui eu já sei que φ2 é menor do que φ1 e φ2 é menor do que φ3. Tudo bem, preciso mais um ponto. Então vamos encontrar o meu segundo ponto interior, que é o φ barra. Aqui está para φ-til, mas não é φ-til, não, é φ barra. É lambda barra. Desculpa. Quem é φ-til é a função que a gente vai falar já já. Ora, devido ao fato que você exigiu que φ2 é menor do que φ1 e φ3, por esses 3 pontos eu posso passar uma parábola. Isso é chamado um modelo substituto. Nunca confunda esse modelo com a função real, certo? Isso aí é um modelo substituto. Não é? Essa que a gente está apontando aí, essa parábola que a gente vai chamar de φ-til, né, passa por esses 3 pontos, é um modelo substituto. Isso não é, lembre-se disso, não é a função real, φ. Né?
É um modelo substituto para φ. Então, a gente sempre pode passar essa parábola que passa por 3 pontos. E eu tenho absoluta certeza que o mínimo estará aqui no interior, obrigatoriamente, né, estará no interior do intervalo de incerteza. A esse ponto mínimo, eu vou dar o nome de lambda barra, não é lambda til, é lambda barra, que vai ser o meu segundo ponto. Tá? O meu segundo ponto no interior do intervalo de incerteza com o objetivo de diminuí-lo. Né? Então está aqui a função. Então a gente vai utilizar o ponto de mínimo dessa parábola φ-til, mas aqui é lambda barra, não lambda til, lambda barra. Como segundo ponto necessário, agora eu tenho 2 pontos no interior do intervalo de incerteza. E não pense que isso é o mínimo da função, não. Eu não sei quem é a função, entenda? Isso aqui é um modelo aproximado, é um modelo substituto, como nós dizemos. Certo? Bom, dados, lambda 1, lambda 2, lambda 3, φ1, φ2, φ3, como é que a gente acha o lambda barra? A gente ajusta a parábola φ-til é A2, A0, A1 lambda, A2 lambda ao quadrado, com, bom, A2 é φ3 menos φ1 dividido por lambda 2 menos lambda 1, menos φ2 menos φ1 dividido por lambda 2 menos lambda 1, sobre lambda 3 menos lambda 2. Isso aqui vai lhe dar o A2. O A', né, que é o coeficiente esse é o coeficiente de lambda quadrado, esse é o coeficiente de lambda linear, né? Então é φ2 menos φ1, lambda 2 menos lambda 1, menos A2, que já foi calculado lá, lambda 1 mais lambda 2. O A0 não interessa. Em otimização, o termo constante nunca afeta a otimização. Certo? Ela afeta se você está maximizando o lucro, se é lucro ou se é perda. Mas não mexe. Termos constantes na função não mudam o ponto de ótimo, não muda nada na função. Certo? Tem interesse, mas ele não muda. Só estou dizendo isso. Então, só precisa de A2 e A1. Então, de hipótese dos coeficientes da parábola φ-til, o mínimo lambda barra é achado fazendo... obviamente, a gente já viu isso, a condição necessária de primeira ordem, que a derivada tem que ser zero. Então, o lambda barra é menos A1 sobre 2A2. Já está A1 e A2 calculado aqui. E faremos φ barra igual a φ em lambda barra. Tá? Aqui não é mais φ chapéu, não. Não confunda a função real com a função com o modelo substituto, certo? O meu φ aqui é o φ mesmo, não é o φ-til, não. Né? Não é um modelo substituto, não. Aqui eu vou ter que entrar e calcular o valor dessa função em φ barra. Então, de posse lambda 1, lambda 2, lambda 3 e lambda barra, podemos usar o teorema que a gente viu anterior. Admitindo, é claro, eu estou admitindo que a função é unimodal e que esse intervalo de incerteza lambda 1, lambda 3 contém a solução. Né? Contém a solução. Então, o que nós vamos mostrar é que essa maravilha desse método, né, você pode, com esses 3 pontos mais o quarto, né, que é o lambda barra, você pode não só, veja mesmo, não só reduzir o intervalo de incerteza, mas você automaticamente vai ter a minha nova CTP para a minha próxima iteração, se eu não atingir a tolerância, né? Se eu não atingir aquele máximo intervalo de incerteza que você admite. Né? Então, repetindo, eu vou conseguir simultaneamente, veja mesmo, reduzir o intervalo de incerteza e conseguir a nova CTP, se for necessária, para a minha próxima iteração. De fato, vamos ver aqui. Achou o lambda barra? Ó, tem basicamente 3 casos. Tá? Primeiro caso, lambda barra é maior do que lambda 2. Lembra que você tinha lambda 1, lambda 2, lambda 3. Isso é a CTP que vocês vão encontrar. Tudo bem. Mas acontece que você passou aquela função, né? Substituto e encontrou lambda barra. Lambda barra é maior do que lambda 2. Né? Veja que a partir de agora, lambda barra, não, φ barra, não tem nada a ver com φ-til. Φ-til morreu. Eu estou com a função exata. Então, o valor dela você não tem que calcular. Você não tem a menor ideia do que é que vai acontecer. Mas imagine que lambda barra ficou à direita de lambda 2 e que φ barra ficou maior do que φ2. Ora, o meu novo intervalo de incerteza vai ter que ser esse, né? Vai ter que ser lambda 1, lambda barra. E mais, a minha nova CTP é lambda 1, lambda 2, lambda barra.
não só eu reduzi o intervalo de incerteza para esse aqui menorzinho, e minha nova CTP já é lambda 1, lambda 2 e lambda barra. Tá? Então, automaticamente, eu reduzi o intervalo de incerteza e obtive uma nova CTP. Caso φ barra seja menor do que φ2, lambda barra já é maior do que lambda 2, já está à direita, mas esse aqui deu menor. Ora, onde é que vai estar meu novo intervalo de incerteza? Lambda 2, lambda 3. Quem é minha nova CTP? Lambda 2, lambda barra e lambda 3. Então veja que eu simultaneamente consegui o intervalo de incerteza e consegui minha nova CTP. Hã? Caso 2, lambda barra ficou à esquerda de lambda 2. Tudo bem, não é problema, certo? Se φ barra for maior do que φ2, olha, meu novo intervalo de incerteza é lambda barra lambda 3 e minha nova CTP é lambda barra lambda 2 e lambda 3, né? Que é o que está escrito aqui. E o que é que acontece se φ barra for menor do que φ2, né? Se for menor do que φ2, é claro, meu novo intervalo de certeza é lambda 1, lambda 2. E meu novo CTP é lambda 1, lambda barra, lambda 2. Né? E o que é que acontece caso 3, se φ barra for igual a φ2? Lasquei-me, né? Porque eu preciso de um outro ponto. Né? Eu vou ter que gerar um novo ponto. Então, o que é que eu faço? Eu perturbo o lambda 2 à esquerda ou à direita, diminuindo ou somando a tolerância por 2. O que é tolerância? É o máximo intervalo de incerteza que você permite na solução. Né? Então, ou eu perturbo a esquerda, lambda 2 menos tolerância sobre 2, ou a direita, que é lambda 2 mais tolerância sobre 2. Como é que eu escolho isso? Tolerância é o maior intervalo de certeza aceitável, o sinal é que faz com que lambda barra caia no maior segmento. Então, qual é o maior segmento? É lambda 1, lambda 2 ou é lambda 2, lambda 3? Se for lambda 1, lambda 2, subtrai. Se for lambda 2, lambda 3, você soma. Né? E o que é que acontece, né, cara, quando você chega no intervalo, aquele que você diz que é a tolerância aceitável para a incerteza? Muito provavelmente o lambda barra, que na solução do modelo substituto, está muito próximo da solução. Por quê? Porque qualquer função continuamente diferenciável admite uma aproximação quadrática no ponto de ótimo. Essa é uma regra da otimização. Se for função continuamente diferenciável. Se for continuamente diferenciável, qualquer função, no seu ponto de ótimo, admite uma aproximação quadrática. Então, se eu pegar o intervalo de incerteza bem pequenininho, né, você também não é louco de botar um negócio muito pequeno demais. Né? Se você fizer isso, você vai gastar dinheiro em vão. Mas um intervalo razoável, 10 a menos 3, né, se tiver tudo normatizado, então você vai ficar com um intervalo suficientemente pequeno que lambda barra vai ser a solução ou muito perto dela. Certo? Esse algoritmo é uma maravilha. Ele me salvou num caso muito pior. Né? Ele me ajudou no caso onde eu estava resolvendo um problema não continuamente diferenciável. Tá? Então, aqui no ponto de ótimo, que é o que eu quero, a função não é diferenciável. Sequer é diferenciável. Não existem muitos métodos que resolvam problemas não continuamente diferenciáveis. Não. Este resolveu. Né? Então, realmente foi um americano gosta de dizer, foi um salva-vidas. Né?